Sejam bem-vindos ao canal Ebenezer Solution. Meu nome é Bruno e hoje nós vamos para mais uma aula de Wazoo. O tema da aula de Wazoo hoje é como detectar um ataque de password spray. Antes de começar a aula, já peço aí que se inscreva no canal, ative todas as notificações para você não perder. Não deixa mesmo de dar aquele like para que o YouTube e o algoritmo entenda que o conteúdo desse vídeo é relevante. E deixe seu comentário, interaja aí. E sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Primeiro de tudo, o que é um ataque de password spray, né? O ataque de password spray é uma técnica, né, que é utilizada onde um atacante ele pega uma senha específica que ele acha que é boa para ser usada naquele ambiente e ele testa em vários usuários. E esse teste não é como um brute force ali que ele joga um monte de senhas e acaba fazendo muito barulho na rede, né? Muitos alertas acabam sendo gerados e acaba sendo descoberto. Então, o password spray é uma tática aí que ele tenta ser o mais tranquilo ali para que ele não chame a atenção do, do monitoramento, de um SOC ali, de um de algum IDS, um IPS, alguma ferramenta ali que possa achar estranho aquele comportamento. Então ele faz essas tentativas de senha específicas e tenta num período. Ele tenta um agora, falhou, ele espera 10, 20, 30, uma hora ali para tentar outra vez, para que realmente ele passe despercebido o que ele está tentando fazer. Por quê? Porque o ataque de password spray é uma falha de logon. Ele está tentando fazer um logon. E todo usuário, normalmente, ele erra ali no seu dia a dia quando vai deslogar a máquina, erra uma vez ou outra durante o expediente ali trabalho, então acaba parecendo que é algo comum que está acontecendo ali. Ah, é o usuário que errou. E na verdade não, é o atacante. Então a gente vai tentar fazer o quê? Uma monitoria para fazer a detecção desse caso aqui, criar um caso de uso no Azul, para que a gente possa fazer isso. Então aqui está o nosso ambiente de Azul. Eu estou usando a última versão que foi lançada. Hoje é dia 30/11, então a que está vigente hoje é a 492, então eu estou fazendo nela. Então, se você tiver algum erro, não funcionar alguma coisa, veja se não é por causa de versão. Teoricamente é para funcionar em qualquer versão que a gente vai fazer aqui, mas já deixou explicado isso, que eu estou nessa versão. Então, eu vou também apresentar um ambiente. Então, para funcionar o que a gente vai fazer, a gente tem que habilitar os logs de audit no seu controlador de domínio. Então, aqui eu criei ele. Então, é uma política aqui bem simples. Eu só habilitei mesmo. Então, entrando em Policy, Windows Settings, Security, Audit Policy aqui. Então, eu habilitei essa, tanto para sucesso quanto para falhas de logon. E habilitei também esse daqui, tanto para sucesso quanto para falha. Então, habilitei essa GPO aqui para ter. No meu AD aqui existe poucos usuários, tá? Como é um ambiente de laboratório, tem aqui 3 grupos, né? Comercial, RH e TI. Dentro dele, usuário Silene, aqui Camila e João e o Bruno. Então, são esses que são os usuários. E agora eu vou explicar um pouco o cenário aqui, porque pode ser que o seu ambiente aí tenha algum desses 3 tipos de cenário que eu vou mostrar. Então eu criei aqui 3 máquinas aqui de Windows e ela é o seguinte, essa primeira aqui, ela está tanto no AD conectado, ó, tá no AD, quanto ela também está instalado o agente do Azul, tá? Então tá aqui, ó, o sec agente aqui. Então ele tá tanto no domínio quanto com a gente. Essa daqui, ela tá fora do domínio, mas tem um agente do Azul instalado nela. E essa outra aqui, ela não tem um agente do o Azul instalado, mas ela tá dentro do domínio. Você pode ver aqui o domínio Ebenezer aqui.
Então, por que esse cenário? Tem vezes você tem o seu ambiente aí, ou do seu cliente que você vai implantar a solução do Azul, e ele, por exemplo, tem vezes não tem um AD, né? Porque o AD exige custo, tem licença, tem várias coisas que você, para ter um AD, acaba sendo caro. Fora que para você ter um AD, você também tem que ter máquinas que sejam Windows Enterprise ou Windows Pro. E tem vez você não tem essa condição de estar licenciando todo o seu ambiente aí da empresa. Então acontece que muitas das vezes estão usando o Windows Home. Então, para esse ambiente corporativo que está tudo legal, que você já tem um AD e você não quer instalar o agente nos desktops, nos notebooks, tudo bem. Então você vai catar e vai lá no seu AD e vai instalar o agente somente no AD. Então você vai ter um tipo de log. Agora, se você for lá no seu ambiente e ele não tem um AD e você instala o agente em todas as máquinas, então você vai ter um outro tipo de log. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Por isso que eu fiz esses três casos. Então eu tenho o caso aqui sem agente, mas no domínio, fora do domínio com agente, e está no domínio e também está com agente. Você também pode instalar o Azul, tanto não só em servidores, mas também em todo o parque ali for compatível. Então, e eu vou demonstrar o porquê disso. Então, agora que vocês conhecem os cenários, vamos fazer agora. O password spray ele é baseado em falhas de autenticação, né? Então, eu vou deslogar aqui. Aqui já está deslogado, já está deslogado. E aqui, deixa aqui logado. Então, eu vou fazer o primeiro teste, só para eu mostrar. Quando você tem um agente e o AD conectado na máquina, ele vai gerar dois logs para cada erro de autenticação. Eu vou vir aqui e vou fazer um erro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma falha de logon com usuários desconhecidos, tá? Então, eu vou colocar aqui um hacker 01 aqui e uma senha aqui para errar. Então, eu errei. Então, isso daqui vai me gerar o log através do agente do Azul e um log através do AD. E é lógico, tem um agente lá no AD para ler esse log lá. Se você só tiver o AD e não tem o agente do Azul instalado no servidor de AD, não vai gerar o alerta, tá? Então vamos lá para o nosso Azul e vamos ver o que foi gerado. Então você vem aqui em Events e aqui você pode ver que tem dois logs de falha. Como eu vou saber se realmente foi aquele usuário hacker01 que eu digitei, né? Então vamos abrir o alerta aqui e vamos ver a descrição. Como você pode ver aqui, baixando aqui, ele tem aqui o usuário. Então ele tem um campo específico aqui para usuário. Então aproveitar, já que tem um campo específico, eu vou copiar esse campo e vou exibir ele aqui para que eu possa ver mais de um alerta ao mesmo tempo. Então eu filtrei aqui e habilitei. Então ele trouxe aqui. Então como você pode ver, ó, eu errei uma única vez a senha e gerou dois alertas. Por quê? Um foi pelo agente, que ó, agente name está aqui, ó, DSK Windows 10 Pro. O outro foi pelo AD, ó, que é o meu servidor de Windows 2019. E aí ele deu um tipo de alerta. Por isso que eu quis mostrar os três cenários, que tem vezes você vai ter aí no seu ambiente só alertas de AD, tem vezes você vai ter AD e o desktop, tem vezes você só vai ter o desktop. Então, agora o que mais a gente tem que analisar aqui, beleza? Ele gerou um Rule ID. E agora a gente tem que entender o que aconteceu. Então, eu vou abrir ele aqui. Como você pode ver aqui, esse é o usuário que falhou. Ele tem um status específico e ele tem um Event ID, que é todo o log do Windows, ele tem um Event ID específico. Então, nesse caso, é isso daqui. Então, eu vou até abrir aqui ele para mostrar a diferença. Então, eu vou abrir aqui, vou filtrar ele aqui. Então, como você pode ver, quando é log de AD, é o 4768. Quando é log do agente, é 4625. Então, são logs distintos, eventos distintos do que gerou quando eu dei uma falha de logon. E aí a gente vai analisar 4625 e o 4768. Então vamos abrir aqui, vamos ver mais algo que tem nele. Nesse daqui eu trago o IP de origem, ó, como você pode ver aqui tem um IP de origem nele. Já no evento aqui do agente,
ele não tem IP de origem, tá vendo? Esse IP address aqui é um IP local, né? Localhost. Então não é o IP lá da máquina em si. Aí outra diferença, esse daqui, por exemplo, ele traz o nome aqui do computador, ó, Workstation, que está com a gente. Já o outro, vamos abrir aqui, ó, ele já não tem, ó, como você pode ver. Então cada log ele tem um tipo de informações, então a gente precisa trabalhar com isso. Então a gente vai começar a anotar esses dados que eu estou falando aqui, porque eles vão servir para a gente criar a nossa regra, nosso caso de uso. Então, deixa eu pegar aqui que ele abriu o Notepad em uma outra tela aqui. Deixa eu trazer ele para cá. Então a gente vai ter o caso aqui, o cenário que vai ser sem agente. E aí vai ter alertas quando você digita uma conta de usuário que existe no seu controlador mínimo. E vai ter alertas que é quando você não existe o usuário no controlador de domínio. Então tem esses dois cenários. Então, conta que existe. Tanto no controlador de domínio, tá? Quanto localmente, tá? Pode ser que existe uma conta local. E conta de usuário que não existe no controlador de domínio barra localmente. Então, cada um desses daqui gera um tipo de alerta diferente. Então, como a gente fez um teste ali, esse primeiro teste que eu fiz foi com um usuário que não existe no meu controlador, que foi Hacker01. Eu mostrei lá, tem Silene, Maria, João e tal. Então, ele gerou um tipo de alerta. Então, vamos colocar aqui. Então, foi o event ID 4625 e o event ID 4768. Só confirmar. 4768, 47, 4625. Olha isso aí. Deixa só com a gente. Então vamos lá. Então, a gente está com a gente instalado lá e no controlador de domínio. Então ele gerou esses eventos para nós. E vamos agora pegar outras informações aqui. Agora vamos abrir aqui essa máquina aqui, ó. E ela está no domínio, mas ela está sem agente, tá? Então vamos fazer um teste aqui que ela vai girar de alerta. Então eu vou colocar aqui hacker 02 e errar a senha aqui só para ver o que ele vai gerar. Lembrando que eu estou digitando aqui um usuário desconhecido, uma máquina sem agente. Então vamos lá para o azul. Vamos olhar, ó. Então o hacker02 ele gerou o evento aqui. Eu esqueci até de anotar aqui. Aqui é o Rule ID. É 122. Só mostrar para vocês aqui. Peraí, habilitar para mostrar mais log. Tá, bugou aqui a tela, peraí. Parou. A tecla disparou aqui, tava digitando. Então aqui, ó, ele gerou aqui 6022 e o 60104. 4625.
e o 60, 104 e o Event ID 4768. Então, foram esses que gerou no ambiente com agente. Agora vamos no ambiente sem agente. Ele gerou aqui, ó, a regra Rule ID sem agente aqui. Rule ID 60 e o Event ID foi o 4768. 4768. E agora a gente vai fazer um teste aqui com uma conta que existe no domínio, tá? Só que eu vou errar a senha. Vamos lá. Lembrando lá, o meu AD aqui tem a conta Bruno João. Vou testar o João aqui nessa máquina aqui. Então vamos pegar aqui, vamos lugar com a conta que existe, que é o João, e vou errar a senha aqui. Vamos lá e vamos ver o que ele vai gerar de alerta. Vou esperar um pouquinho. Então aqui, ó, nessa máquina que está sem agente, isso daqui esses daqui é quando não existe, tá? E agora vamos fazer com uma conta que existe e está sem agente. Então vou até copiar igualzinho aqui para facilitar, só apagar os valores. Então ele me gerou aqui a Rule ID de novo, 60, 104. O mesmo daqui, tá vendo? Porém o Event ID foi diferente, 4771. 771. Então, tá vendo que gera diferente. Então, quando você vai fazer a regra, se você fazer por Event ID para ele filtrar, você tem que se atentar a isso. Se você for fazer por Rule, no caso aqui, tanto o João quanto o hacker, quanto a outra lá de baixo, ele foi com a mesma Rule aqui, ó, 60. Vamos filtrar aqui que fica até mais fácil. Pronto. Tá vendo? É a mesma Rule, porém com Event ID diferente. E agora vamos entender um pouco sobre esses eventos IDs que estão gerando aqui. Eu já deixei aberto aqui, depois eu deixo na descrição do vídeo essas URLs aqui. Então, o Event ID 4625. Então, vamos pegar aqui 4625 aqui. Deixa eu filtrar aqui qualquer um. Digitar o Event ID 4625. Então, você pode ver aqui que o primeiro item aqui, ele é justamente o usuário hacker01 que a gente fez o teste, né? Então, hacker01. Então ele tem aqui de informação que seja importante para mim é o workstation aqui. Ele tem para mim aqui informação target username que foi o usuário alvo, né? Que foi tentado ser colocado. E aqui ele tem também o status. Então esse status é um campo muito importante, por quê? E é para você saber o que é aquela informação, porque o Windows ele faz várias diferenciações dependendo do logon, tá? Então, para a gente ver esses detalhes, aqui a gente vai entrar no site da Microsoft. Então, 4625. Então, vamos lá, 4625. No 4625, o que é importante aqui é você ver justamente, baseado lá no... Esqueci de copiar o campo aqui. O status dele aqui, cadê? Aqui, status. Esse código aqui. Então, quando você vai lá no site da Microsoft no evento 4625 e joga esse status, aí se quiser traduzir para português, só usar o Chrome aí, ele traduz. Então, isso, ó, ele fala, esse status aqui, isso ocorre devido a um nome de usuário ou informação de autenticação ruim. Essa tradução aqui não está muito legal. Se você for nesse outro site que é a mesma coisa, ele também tem essa explicação. Tem vezes fica esse daqui é mais simples, assim, tem vezes no da Microsoft tem muito mais informação. E aí,
Esse daqui é um status, que tá o nome usuário ruins aqui, tá? Autenticação. Agora a gente vai ver o outro que, além do status, tem um substatus. Dependendo do alerta, ele tem mais de um. Então, no caso aqui, existe também o substatus. Então, esse substatus aqui, vamos ver o que ele traz de informação. Então, tanto no site da Microsoft, aí ele fala aqui, ó, logon de usuário com uma conta de usuário incorreta ou inválida. Opa, isso daqui fez muito mais sentido para mim, porque foi um alerta lá. E aqui tá falando, ó, é um nome de usuário que não existe. Então, você pode usar os dois sites, tá vendo? Aqui é bem mais simplificado aqui. Então, quando alguém vai fazer um ataque de password spray, ele tá meio que às cegas ali. Ele pode ter feito ali uma engenharia social, pego alguns nomes de funcionários, mas eles não sabem. Mas a gente, como a gente conhece, geralmente é o que? O primeiro nome, sobrenome, tem vezes é a primeira letra do nome e o sobrenome, e etc. Então, se acontece de aparecer no seu ambiente muitas falhas de login de usuários que não existe, isso é estranho, porque assim, errar a senha tudo bem, mas errar o próprio usuário é mais difícil, entendeu? A não ser que seja empresas que trabalham com numeração, né? E acabar digitando ali algum número errado. Mas é mais difícil de acontecer. A senha é muito mais comum, porque tem vezes a senha é muito mais complexa e o nome de usuário geralmente é um nome simples, né? Vai de conta Bruno, João, Pedro. Então é muito mais fácil de você digitar corretamente. E você tá lendo, né? Quando é a senha, você não está vendo ali que geralmente está mostrando apenas asterisco, né? Então, eu vou criar alguns casos de uso aqui e eu vou fazer essa diferenciação, tá? Quando é usuários desconhecidos de usuários conhecidos. Para quê? Isso, para um ambiente de estudos, que é o nosso aqui, é bom para você ver a diferenciação que acontece no ambiente. Porém, no ambiente corporativo, pode ser que você queira juntar tudo, independente se for com usuários que existam, com usuários que não existem. Eu vou fazer os dois jeitos aqui até para explicar. Aí no seu ambiente se aplica da melhor forma que você precisar. Se for ambos os casos, você quer ver separado, você quer ver tudo junto, aí ao seu gosto, mas eu vou explicar diferente. Eu vou explicar separado, na verdade. Então isso daqui era o que eu queria saber. Então quando você digita, vem outro código de de erros aqui. Aqui, por exemplo, se vem esse daqui, que é o usuário está correto, mas a senha está errada. Então você vai ver que o outro que a gente digitou lá do João vai vir com esse status. Então vamos lá. Vamos voltar para o azul e vamos ver se essa informação é correta. Então eu vou pegar o nome do status aqui e vou colocar aqui para ser exibido, para facilitar. Aí você vai ver que tem regras que tem substatus, tá? E tem regras que não têm substatus, tá? Então isso é bem importante de você analisar. Então você tem que ver realmente os campos corretos. Então, como eu mostrei aqui, ó, isso daqui é uma conta que não existe. Agora vamos pegar esse daqui, que ele vai estar, em vez de estar no substatus, vai estar no status. Então vamos pegar lá o nome do campo status. Aqui nesse específico aqui que eu abri não tinha. Deixa eu abrir esse daqui que esse vai ter. Então, status. Pronto. Vamos filtrar mais um. Então, quando você vai fazendo um caso de uso, é bom você habilitar para os campos aqui para você ter essa visualização. Então, ele entrou o substatus aqui na frente, tá? Então, ó, vamos começar agora a fazer os filtros que a gente estava fazendo lá. Então, deixa eu pegar aqui o usuário João aqui e vamos analisar ele. Então, o usuário João aqui, ele teve um status 018, só que o Event ID 4771. Então eu também deixei aberto aqui o 4771 e vamos ver o que significa aquele status aqui 0x18.
Então, vindo aqui, ele fala aqui, ó, que a senha que foi fornecida, né, tava errada, mas ele existia no AD, entendeu? Então era só a senha que estava errada. E aqui nesse outro site, só para mostrar também, ó, usuário, ok, mas a senha tá errada. Então, tá vendo? Aqui tem exemplo, ó, de senha que falhou. Falhou por quê? Por causa do password tá expirado. Tem vezes, ó, por contas está desabilitado ou fora do horário de logon. Então, eu estou ensinando a fazer o caso de uso aqui de password spray, analisar isso daqui, mas isso serve para você fazer um hunt, entender os logs do Azul, que muitas das vezes você não se atenta a isso daqui. Cada item ele te dá uma informação que é muito importante para você fazer ali uma resposta a um incidente, você saber por que está acontecendo aquilo. Tem vez, tá tendo brute force na minha rede. Ah, não é, porque a conta do usuário expirou e ele não trocou a senha. Você está achando que tá tendo um ataque na sua rede. Então, e eu estou mostrando esses status, essas informações, porque depois eu vou estar utilizando ela para fazer as regras, tá? Então elas vão entrar nas condições lá para mim. Por isso que eu estou demonstrando onde que eu coletei essas informações, não simplesmente mostrar o caso de uso pronto e você não saber de onde eu tirei. Então, e eu estou ensinando isso para o caso de uso aqui do Password Spray, mas você pode criar seus próprios casos de uso. Baseado nisso daqui, você pode colocar, quero criar alertas quando uma conta tiver uma senha de password expirada. Ele vai dar um alerta, então você vai ter que filtrar por isso. Então, você pode fazer N tipo de casos de uso. Então, e o último aqui, ó, vamos voltar lá para o azul. Então, isso significa que era. Agora vamos pegar lá o usuário hacker. Aí eu vou colocar aqui vários. Hacker 01 que eu mostrei. Desculpa, eu coloquei is not aqui, aí ele tirou. Is hacker 01, pronto. Então você pode ver que naquele lá que a gente fez os dois alertas, que é no primeiro servidor lá, que ele tem tanto o agente quanto o outro, ele deu duas informações. Ó. Quando tá no AD aqui, ele deu o evento 4768, que é esse daqui, 4768 que eu já deixei aberto. E ele deu um status 0x6, diferente desse daqui, ó, que ele não tem substatus, por isso que é bom ficar sempre atento a essas duas abas. Vamos ver o que significa o 0x6. Aí, ó, 0x6 é porque um usuário não existe, então isso é uma informação importante. Então, quando o cara tá atacando, tem vezes ele vai jogar usuários que não existem. Não sei se você já usou um scan, seja ele de um Qualys, um Tenable Nessus, seja um OpenVAS, ele tem um banco ali de dados, né? Então tem vezes ele vai, quando você usa um scan desse tipo, ele joga vários usuários que não existem, ele coloca Cisco, admin, suporte e tal, e acaba gerando esse monte de alerta. Então, se você monitora usuários não existentes, que o cara ali que quando está fazendo o ataque de password spray pode errar, ele não sabe exatamente o usuário, que ele não tem acesso ao seu controlador de domínio, então ele então não sabe exatamente como é, então pode surgir isso. Por isso que eu estou fazendo essa diferenciação aqui de usuários desconhecidos. Então, quando tem muitos usuários desconhecidos, já é muito estranho estar acontecendo no ambiente, que não é para ter. Então, isso significa de usuários desconhecidos. Então, muito importante. E já que com o meu nome é o agente instalado, ele gerou 4625, que é esse. E aí ele tem o substatus aqui. O que é o substatus esse daqui? Que é o logon com conta de usuário incorreta ou inválida. Então esse é o que eu estava precisando. Já esses outros status aqui, o 0D, ele aqui já não batia a informação que eu queria, porque eu queria justamente a que era de usuário inválido. Então é bom sempre ter esse entendimento aqui para não filtrar algo errado, que não é o que você está esperando. Então agora eu vou dar a última demonstração aqui, que é justamente essa máquina aqui. Essa máquina aqui ela está fora do domínio, mas ela está com a gente instalado. Então eu vou colocar aqui, vou até fazer diferente, user 01 aqui e vou digitar errado aqui uma senha.
E não tem. Nessa máquina aqui só tem usuário Bruno ou desktop, que como é uma máquina local, ela não tem nenhum tipo de autenticação com controlador de domínio. Então vamos ver lá, ó, user01. Vamos ver como que isso aparece aqui pro azul. Só esperar o agente comunicar. Pronto, comunicou. User01. Então ele gerou o evento 4625 com esse aqui status, que é o que? De usuário que não existe. Com informação de autenticação ruim aqui. Então agora, só que esse daqui, o 64 aqui, é justamente o que mostra que não existe, está incorreto ou inválido. Aí agora, por exemplo, eu vou fazer um usuário aqui dentro dele que existe aqui nele, só que com a senha errada, que seria o Bruno. Eu digitei a senha errada, vamos ver como que ele vai me girar de alerta. Eu vou até filtrar só o agente aqui para ficar mais limpo os logs. E agora chegou o Bruno. Então, como você pode ver, o Event ID é o mesmo quando está com a gente fora do controlador de domínio. O status é o mesmo, porém o substatus é diferente. Vamos ver aqui que é esse substatus 6A. Então, 6A é um logon com usuário com senha incorreta ou inválida. Então, quer dizer, a conta existe, mas ela está com a senha inválida. Então, a gente conseguiu ver agora os três tipos de alerta e o que acontece com seus respectivos status, tá? Isso daqui vai ser importante para a gente fazer lá a nossa criação dos casos de uso. Se você está curtindo o vídeo aí, se você está aprendendo, não deixa aí, dá aquele likezão, é de graça. Se inscrever também é de graça. E você tem só ajudar o nosso canal aqui cada dia a crescer e me motivar, né? Quando eu vejo que eu faço o vídeo e nada acontece, ninguém visualiza, ninguém interage, parece que eu estou criando conteúdo que não é relevante. Então, isso daí pode ser até um termômetro para saber se você quer ou não, tá? Conteúdos desse tipo aqui. E agora o que a gente vai fazer? Vamos duplicar essa aba aqui e vamos criar o nosso caso de uso aqui. Então vamos abrir aqui dentro de Service Manager, tá? Vem fechado, pode ser que esteja aberto ou fechado aí no seu ambiente. Clique em Rules, clica em Manage Rules, depois Custom Rules para você ir nas regras customizadas, tá? Então você clica aqui no lápis e aqui vai estar o azul se tiver zerado, né? Se você nunca fez nada, vai estar desse jeito. Se tiver regras aqui, pode ser que vai estar cheio de informação aqui. Você também pode criar, tá? Vir aqui, criar uma regra específica aqui, dar o seu nome personalizado para organizar sem problema nenhum. Eu vou usar essa daqui, que é só para efeito de demonstração. Então vamos lá. Para começar uma regra, a gente vai usar já o modelinho que está aqui, tá? Que é você tem que ter um grupo aqui, tá? Aí você tem que ter um número de regra. Aí tem algumas informações aqui que são as principais. Então, vou deletar aqui o conteúdo que é irrelevante, que aqui é o comentário. Aqui não vai ser essas informações. Daqui é como se fosse umas tags, tá? Para você colocar. Seria o grupo. Você faz filtro lá no azul por grupos. E aqui, cada um daquele ali separado por vírgula é um grupo diferente. E no nosso caso aqui, vai ser alertas de Windows. Então eu vou colocar dessa forma aqui. Então vai ser tanto se filtrar por Windows ou por Windows System, vai ter ali alertas, tá? E termina sempre com vírgula ali para separar. E aqui não pode ser a mesma regra, né? E mesma numeração. Isso daqui tem que ser único. Se tiver duplicado, não funciona. Aí depois o que a gente vai precisar é do level.
Que level a gente vai colocar? Como é uma tática aí que pode ser comprometedora, eu vou colocar um level mais alto aí, eu vou colocar um level 10. E nós vamos filtrar o quê? Lembra lá do que a gente fez anotando aqui as rule ID e tal? Então é justamente por isso. Então o que a gente vai fazer primeiro aqui vai ser regras com agentes, tá? Então que é o normal aí de acontecer é ter com agentes. Então, a gente vai ser a rule 60.122. Então vamos copiar aqui, colar aqui. Isso daqui não precisa, não existe no nosso. A descrição vai ter e o grupo aqui não vai ter. Então a nossa regra aqui que eu quero fazer, vou copiar o texto aqui que é mais fácil. Colar. Vai ser o seguinte. É um possível password spray, não é certeza, por quê? Porque dependendo do seu ambiente aí, você tem 10 mil funcionários e se você coloca ali para cada 5 erros acontecer, ele gerar o alerta, então pode ser que isso seja algo frequente, tá? Então o que eu estou dando exemplo aqui é para o meu exemplo de laboratório. No ambiente real corporativo, você precisa ajustar isso de acordo com a sua rede, porque quanto mais usuários existem na sua rede, mais chance de gente está trabalhando ali e acabar errando a senha no mesmo momento. Por exemplo, deve ser muito normal entre as 8 e as 9 da manhã acontecer vários erros, porque o pessoal está chegando do expediente e começa a logar nas máquinas. Então a chance de várias pessoas errar naquele período é grande. No horário do almoço, essas coisas. Então é algo de ser analisado, entendeu? Então, só que isso daqui é a opção quando você quer ver uma regra. No meu caso, eu quero contar, né? Porque eu quero saber se foi uma, duas, três, 10, 20 vezes que errou. Então, quando é nisso daí, a gente precisa usar a opção frequency. Então, eu vou abrir aqui, que eu fechei sem querer. Rules Syntax, o azul. Vamos lá. Então, isso daqui vai ser bem importante para nós, para eu mostrar para você. Então existe aqui, eu deixo também no comentário, na descrição do vídeo, quer dizer. Então o if seed, o if seed é para você ver se dá match naquela regra lá. Só que a gente não vai fazer ele, a gente vai fazer o if seed match seed, ou seja, ele é similar ao if seed, porém ele tem um período de trigger que você vai colocar. Então é a quantidade, essa trigger seria em determinado tempo. Então se você clicar nele aqui, ele vai lá para o exemplo. E o exemplo é o quê? Eu vou até copiar aqui porque a gente vai usar lá. Então, frequency. Voltamos aqui, colocamos a informação. Então, eu quero colocar aqui, como é meu ambiente de laboratório, eu vou colocar 3, tá? Então, se errar 3 vezes a senha, dentro de 120 segundos, quer dizer, 120 segundos, eu vou abaixar para 60, que não preciso de tanto, ele vai me gerar um alerta, tá? E aí eu vou colocar a condição. Então, a rule aí de 60.122 é aqui que eu estou fazendo. Eu vou agora só corrigir aqui, que é o if seed, if match seed, tá? Então vamos colocar aqui certinho. Tira aqui. Beleza. E agora a gente vai filtrar. Além de a gente estar filtrando isso daqui, aqui eu coloquei que é falhas de logon com usuários desconhecidos. Então, usuários desconhecidos, a gente vai ter que usar o filtro lá que eu mostrei para você anteriormente, que era para usuários desconhecidos. Então, vamos lá, 6022. Deixa eu fazer aqui, ó, 60, vou filtrar só 6022, tirar esse filtro aqui. Então, quando era usuários desconhecidos, que é esse daqui, ó, user01, eu usava essa coluna aqui, ó, um event data substatus. Então eu vou colocar ele. E a gente vai usar a opção field name, tá? Existe uma opção aqui, field name, que é para você pegar um campo específico e fazer uma comparação, tá? Então, só ver aqui, semifield. Cadê o início lá do field aqui? Pera aí. Aqui, ó, field.
para ele mostrar. O field aí ele tem as opções que você pode usar ele. Regex, pode ser literal, pode ser negar uma informação, e aqui ele coloca lá o exemplo, field name, integration, vírus total. Então vamos lá. Então a gente vai fazer a mesma coisa. É copiar aqui. Vamos colar aqui. Vou tirar isso. Que o meu campo não é field name. No meu campo lá é o in, event, substatus. Então vamos aqui abrir. Cadê? Vou dar um Ctrl F sub aqui para destacar substats. Então tá aqui. Então esse primeiro data aqui, você nunca copia quando é um Windows, tá? Esse data não existe no log lá. Daqui é só quando cria o index, ele cria um campo chamado data e vai colocar as informações. No Windows, ele só tem isso originalmente, tá? Mas daqui você não vai pegar. Então a gente vai colocar aqui. Então field name. E agora a gente vai colocar o código aqui, que é o do erro lá. Lembra que o desconhecido tem um erro específico? Então, quando é desconhecido aqui, ele tem esse erro aqui que é o 64. Se você quiser confirmar, coloca aqui, ó, logon de usuário, conta incorreta ou inválida. Ou que não existe, igual tá aqui nesse outro aqui. Ele já fala, ó, username não existe. Então, vou colocar isso. Aí eu gosto de colocar sempre o cifrão, tá? Para ele ser bem específico, que é o cifrão quer dizer que é o fim da informação e o início é o circunflexo, tá? Então eu vou colocar aqui circunflexo. Então que ele tem que iniciar com esse início aqui e tem que terminar com 64 a informação. Então eu tô colocando bem literal, estou forçando ele. Se eu tirar ele também, é para dar o mesmo efeito, mas na dúvida eu estou forçando aqui essa informação. E agora, lembrando lá da imagem que eu mostrei lá do password spray, deixa eu só colocar aqui para vocês ver. Então, o que que acontece? Aqui, eu preciso que seja vários usuários diferentes. Tá vendo? Então, aqui no desenho, usuário 01, 02, usuário 03. Então, é isso daqui que eu tenho que fazer o quê? Quando for diferente isso daí, né? Então, eu só quero que gere essa regra, não quando tem uma falha de erro, mas quando eu tenho falha de erro em vários usuários diferentes. Então, isso é algo importante. Então, vamos agora ver qual que é o campo lá que eu quero que ele seja diferente, né? Eu preciso que a informação seja diferente. Então, aqui dentro do azul, ele tem um item lá que é diferente fields. Ó, tem aqui ó, do lado um menuzinho, ó, diferente destination IP, source IP. Aí vai ter o diferente field. Pronto. Diferente field. Então, você pode ter o mesmo field, você quer a mesma informação, e ele fala aqui, ó, para usar diferente field, você tem que usar junto de uma frequência e o time frame. Não dá para você usar isso separado. Então vamos pegar isso daí, vamos fazer aqui ele. Deixa eu ver se ele. E aqui é o exemplo aqui que ele deu. Ó. Então vamos voltar lá para nossa regra. Diferentes fields. E que eu vou colocar aqui? O nome do usuário. Lembra que o campo de nome de usuário é o target username. Então, vamos copiar até aqui, que é o user01 aqui. Então, colei aqui. Então, eu quero que ele só gere esse alerta se forem usuários diferentes que tenham status de desconhecido e que seja a regra 60.122, tá? Então, aí que acontece? Quando você faz isso, existe uma opção aqui que eu vou colocar para vocês, que é o option, que é você colocar para ele não pegar, guardar todos os logs, tá? Aí aqui dentro tem ó, o option no full log, é para não incluir os logs. Por quê? Se você colocar aqui uma trigger de 3 vezes, ele vai guardar 3 logs distintos naquele alerta, tá? Ele vai pegar o primeiro, segundo, terceiro e vai mostrar. Quando você coloca isso, por mais que ele conte, ele não mostra esses 3 logs. Então isso daí é a gosto. Você quer ver todos os logs que falharam? Não precisa nem colocar essa opção. Essa opção aqui é só quando você não quer que ele faça isso, porque o padrão é ele fazer, tá? E perfeito.
fizemos nossa primeira regra. Então, o que eu gosto sempre de fazer, tá? Fez a regra, valida ela. Antes de você dar o próximo passo de fazer uma outra regra, valida se essa tá ok, tá? Então, vamos fazer esse teste agora, tá? Então, eu criei para um ambiente com agente, tá? Baseado nos logs com agente, uma regra para falhas de logon de usuários desconhecidos. Então, vamos ir lá no computador que tenha o agente. Esse daqui está fora do domínio, mas tem um agente. E está no domínio e está sem o agente. Então, como é com agente, eu só posso usar essa máquina ou essa máquina aqui, ou essa daqui também, que o AD também tem, mas não vou ficar deslogando dele aqui. Então, eu vou fazer aqui. Então, o que eu coloquei? Vamos lá, eu coloquei a regra que é 3 erros em 60 segundos. Então, tem que ser 3 erros consecutivos. Vamos ver se vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui, ó. E lembrando que eu coloquei aqui que tem que ser de usuários diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, usuário. Vou colocar usuário 01. Ó, vou errar 3 vezes e não vai acontecer nada. Ó. 1, 2, 3. Porque foi o mesmo usuário. Lá no azul vai aparecer o quê? 3 falhas de logon. Mas não vai trigar a regra. Vamos lá. Deixa eu tirar o filtro aqui, peraí. Então aqui apareceu, ó. 3 vezes errado para o mesmo usuário. Ele gerou o alerta? Não. Que eu criei uma regra. Se falhar de diferentes usuários. Então, se você for fazer um password spray, e tem vez o cara tá fazendo password spray no mesmo usuário, e eu tô fazendo uma condição diferente, não vai alertar, tá? Então, veja bem as condições que eu tô fazendo nesse vídeo aqui, que é para usuários diferentes. Ou o cara tentando fazer um usuário específico, essa regra não vai detectar. Então, fica bem alinhado à programação que a gente está fazendo. Então vamos lá, agora vamos fazer as falhas de logon com usuários diferentes. Você vai ver que ele vai gerar o alerta. Vamos lá. Então agora para diferenciar eu vou colocar aqui, vamos lá, Bruno 01, Bruno 02 e Bruno 03. No terceiro ele tem que gerar o alerta, tá? Nos outros anterior ele não é para gerar. Então vai aparecer aqui Bruno 1, 2, aí no terceiro ele muda de regra. Olha lá, certinho, ó. Bruno 01 não alertou, Bruno 02 não alertou. No Bruno 03, que foi a condição nossa de 3, aí ele gerou uma regra diferente, olha lá. Possível password spray. Falhas de logon com usuários desconhecidos. Bruno, e se for usuários conhecidos, vai funcionar? Não. Por quê? Porque eu coloquei o status. Então aqui, ó, Bruno existe nessa máquina. Então eu vou errar a senha aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos lá pro azul. Olha lá, ele não gerou. Uma falha, 2, 3. Por quê? Lembra que eu filtrei por status? Por status, ele tá validando lá o 64. Então, ele leu certinho. Eu coloquei a condição que tem que ser 64. Aqui não. Aqui é 6A, porque é um usuário conhecido. Então, perfeito. Espero que vocês estejam entendendo. E isso você vai aplicar para qualquer regra, tá? O que eu estou ensinando nessa aula não é só para password spray, tá? Isso daqui é para qualquer caso de uso. Essa lógica aqui você pode usar, tá? Você só tem que entender o alerta que você está vendo e quais campos você quer trabalhar. Então, beleza, a gente validou. Agora, o que acontece? Aqui tem um agente e aqui tem um agente, tá? Então, vamos fazer um teste aqui, simulando um ambiente corporativo. Então, aqui vai ser o usuário 01 aqui. Vou até colocar outra coisa, vai. Host 01 para não ficar igual. Host 01. Errou a senha. Aí eu vim nesse daqui, existe o host 02 que errou a senha também. E aí eu vou voltar aqui e vou colocar host 03. Errou. Isso daqui teria que abrir o alerta, porque eu errei 3 vezes com 3 usuários desconhecidos, tá? Não existe nem no meu AD
que essa máquina está no AD, e nem nesse daqui que está com a gente. Agora vamos ver o que aconteceu lá. Se você respondeu que sim, você errou. Por quê? O azul, quando ele vai fazer lá, ó, como você pode ver, ó, ele host 01, host 02, host 03. E aqui acabou duplicando, né? Porque como ele está no AD e com a gente, aí ele gera dois alertas por mesma falha de logon, tá? Então o que acontece? O azul, ele sempre faz a concatenação de logs de uma mesma fonte de log. Ou seja, o que eu estava fazendo em um host, ele só está contando naquele host. Se eu estou fazendo num outro host, ele não entende, ele não junta essas informações. E teoricamente, quando a gente fala de um CIEM, né? O CIEM ele deveria correlacionar com a base inteira dele, né? No azul não acontece assim, tá? Ele pega da fonte de log que está vindo. Então, para resolver esse problema, existe uma coisa que se chama Global Frequency, que é uma função aqui. Já está até aqui do lado facinho. Então, essa Global Frequency é justamente o que? Ele especifica para todos os agentes para que ele use a frequência e o timestamp. Por default, ó, por padrão, é somente eventos gerados do mesmo agente que vai ser incrementado na frequência, tá vendo? Então, ele ali, ele está fazendo cada um dos meus hosts aqui, ele está fazendo um frequência para esse e um frequência para esse. Se aqui eu errasse 3 vezes com usuários diferentes, aqui 3 vezes, aí ele alertaria. Mas ele não está pegando duas daqui e uma daqui. Então a gente vai corrigir isso agora. Então a gente vai pegar essa opção de global e ele vai fazer o quê? Ele vai analisar qualquer agente. O agente mandou que é uma falha e é um usuário desconhecido e, e é um usuário diferente, ele vai gerar o alerta. Então alterei a regra, vamos dar um restart. E a gente vai fazer o mesmo teste agora e vamos ver se ele vai trigar a regra 100.002 aqui que a gente criou, que é 3 falhas. Só ele terminar aqui, senão eu começar a girar login antes de terminar, ele não vai contar. Pronto. Então vamos de novo aqui. O mesmo teste. Vou colocar usuário. Vou colocar aqui, ó, teste 01. Tem aqui teste 02 e aqui teste 03. Agora ele tem que juntar as duas informações de lugares diferentes. Se eu colocasse também um aqui, que essa daqui também tem agente, é para dar certo. Jogar um teste aqui, um aqui é para fazer. Então vamos olhar lá se já deu certo com esse agora. Ah lá, agora já deu, ó, 102, ó, teste 01, 02, 03. Agora vamos para 3 hosts diferentes só para mostrar aqui. Então vamos lá, vamos deslogar aqui. Então aqui vai ser um teste aqui vai ser João 01. Aqui vai ser João 02. E aqui vai ser João 03. 3 usuários de 3 máquinas distintas. Vamos ver se o azul vai gerar o alerta. Perfeito. João 1, João 2 e João 3. Perfeito, tá vendo? Então, aqui também duplicou, né? Porque como é o AD, ele deu o log de AD e deu o log do agente instalado no AD, tá vendo? Então, acabou que ele girou 2 aqui, 2 na outra máquina e um só que só tem um agente. Mas funcionou certinho. Então, agora, como eu habilitei o global, ele está olhando para o parque inteiro. Então, você tem 1.000 agentes, 10.000 agentes, ele vai olhar para todo mundo e vai correlacionar, tá? Então, essa é uma opção muito importante de ser habilitado. Agora que eu tenho isso, eu quero fazer um aperfeiçoamento, porque aqui está vindo de várias máquinas distintas, né, esse ataque. E se o cara só comprometeu, ele está numa máquina e essa máquina começou a disparar um monte de usuários desconhecidos. Então, eu quero fazer um outro caso de uso agora para que, se for o mesmo computador, ele me gera um alerta diferente, porque assim eu consigo já saber a fonte, né? Aqui o cara pode estar
qualquer uma dessas três máquinas ele ter sido comprometido, né? E ele disparou via rede, algo do tipo lá, e tentou logar, por exemplo. E, e gerou os alertas de diferentes máquinas. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, né? Já está pronto. É fácil, só cola aqui e vamos mudar os dados, né? Então, eu quero aqui que vai ser a minha outra regra. Então, eu vou aumentar, como é o mesmo host, acontecendo é muito suspeito, pode ser, então eu vou aumentar para 12. E aqui eu vou colocar só duas, tá? Lembrando que isso daqui é um ambiente de laboratório, tá? Então, no ambiente corporativo, faça de acordo com o seu ambiente. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu vou ter que errar 3 vezes a senha, vai gerar esse alerta aqui para mim. Para ele gerar esse alerta aqui, eu tenho que errar 6 vezes. Então, se eu colocar 3 aqui, eu tenho que errar 9 vezes. Se eu colocar 4, aí que ele vai depender dessa primeira regra aqui que ele está acontecendo. Ela tem que dar match para esse aqui da match, tá? Então, por isso que eu vou colocar só 2, mas no seu ambiente, faça adequação de acordo com a necessidade do seu ambiente. Então, eu sou uma regra derivada da primeira. Então, a opção de global não precisa, porque como a primeira regra já está vendo todos os agentes, não tem por que eu colocar na segunda, porque já está aqui na primeira, então eu tiro. Aí eu vou mudar essa descrição aqui, eu vou colocar outra descrição. Deixa eu colar o texto aqui que eu já deixei separado o texto. Então essa regra aqui vai ser um possível password spray com falhas de logon com usuários desconhecidos, ainda estamos trabalhando com um desconhecido, tá? Da mesma origem. E com agente, só para separar. Então, aqui eu não vou usar isso nem isso, por quê? Porque isso aqui já está na primeira regra, então não tem por que eu repetir filtros que já estão sendo filtrados na primeira regra, eu tenho que colocar algo diferente. E o que, que é diferente? Eu quero usar a opção agora semi-fields. Ué, ele vai olhar para uma mesma informação, que é esse daqui, ó, semi-fields. Então vamos pegar ele, que eu quero o quê? Eu quero que ele compare que tem que ser de uma mesma origem. Se não é uma mesma origem, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar e colocar uma informação que seja igual para todo mundo. Então vamos lá, mesma origem. Eu vou lá no evento 60.122, que é o que eu estou fazendo aqui. Vou abrir ele e que informação que está igual em todos vai ter? Então, quando é 60.22, ele vai ter o Workstation Name. Porque como a gente não tem o IP, o que, que eu consigo identificar que é uma mesma máquina? Ou o IP dela ou o nome dela. Então, por isso que eu vou pegar o Workstation Name. Porque nesse login específico, ele não vem o IP. Se tivesse o IP, eu ia identificar por IP. Mas como aqui ele pega o IP, mas é o IP de localhost, então toda máquina vai ser sempre o mesmo IP e não vai funcionar. Então, o que diferencia é o nome da máquina, que as máquinas não têm o mesmo nome na rede. Pelo menos não deveria, por boa prática. Então, vamos pegar aqui e vamos colocar lá na minha regra. Então, o que, que eu estou colocando aqui? Se, vamos só salvar, enquanto ele reinicia, eu vou explicar. Então, essa regra que eu criei, a 100.003, de level 12, se acontecer 2 vezes, baseado em quem? Baseado nessa daqui, então essa daqui tem que acontecer 2 vezes para que gere essa nova que eu estou criando aqui. Dentro de quanto tempo? 2 minutos, 120 segundos. E eu quero saber, aí eu coloquei aqui a condição que é a mesma origem, então tem que errar várias vezes e tem que vir de uma mesma workstation. Beleza. Então, como daqui é uma regra com agente, vamos lá na máquina com agente e vamos testar. Sempre cria a regra, testa, cria, testa. Não faz 20 regras e depois você vem testando, porque aí você não sabe qual que errou, porque não tricou a próxima, então vai fazendo uma de cada vez e vai testando. Então, o que, que a gente vai fazer? Então, eu vou ter que errar aqui 6 vezes, tá? A senha com diferentes usuários que não está no AD e nem existe localmente nessa máquina para que gere esse alerta, tá? Então vamos lá. Então vou pegar aqui novo teste 01, novo teste 02, novo teste 03, novo teste 04 e novo teste 05 e novo teste 06. Porque a cada 3 ele gera um alerta e a cada 2 alerta eu gero esse minha outra regra que eu criei. Por isso que eu tô fazendo assim, porque no ambiente de laboratório, se eu tiver que ficar errando muito assim, eu não vou conseguir errar o suficiente aqui que a máquina até trava. Quando você começa a dar muitos erros, ela trava. Então,
ficar ruim, mas no ambiente corporativo é normal, porque tem muitas máquinas, né? Não estou em um host apenas. Então vamos olhar aqui, atualizar e vamos ver se deu certo na nossa nova regra. Como você pode ver, deu certo. Vou abrir aqui, ó. Ele começou da primeira falha aqui, a do 102. Então houve a primeira vez que gerou o 102. Na segunda vez que foi gerar o 102, ele já gerou o 100.003. Então por quê? Deu justamente aqui as falhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sexta já gerou novo alerta. Então, como você pode ver, ó, novo teste, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, perfeito. Nossa primeira regra foi corretamente. Agora, como eu disse, a gente fez aqui para usuários desconhecidos. Agora a gente vai criar a regra para usuários conhecidos, que é o comum do ambiente, né? É muito estranho ter usuários conhecidos, mas pode ter várias falhas de logon com usuários conhecidos. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Então vamos pegar a primeira regra aqui. A próxima vai ser 104. Aí é o mesmo Event ID, tá? Só que agora a gente vai mudar aqui o, o erro aqui, tá? Porque antes era o substatus. Quando é o usuário conhecido, ele gera um outro alerta aqui, como a gente tinha anotado aqui. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui. Vamos pegar o usuário aqui. Cadê o usuário? Vamos filtrar o João novamente. Que era um usuário que existe na minha rede. E qual que vai ser aqui o alerta. Então, vamos pegar aqui. Agora vamos aqui e vamos falhar aqui com o João aqui, o alerta. Então vamos lá. João. E errei a senha. Pronto. Gerou. Então o status que eu preciso é justamente esse daqui. Que é para contas. Tá vendo? É a mesma Rule ID. Então bateu aqui, ó, mesmo Rule ID. E agora aqui é o diferente. Então, na verdade, esse daqui, ele não é o. Oh, desculpa, esse daqui é o item, não usar o status aqui, que esse daqui não é o certo, tá? Então, esse daqui, para confirmar aqui, logon de usuário com a senha incorreta, tá vendo? Então, é uma conta que existe no AD. Então, vamos lá. Hora de colar. Ele quebrou aqui o texto. Então, continua o mesmo diferente, só que agora é para usuários conhecidos. E ele vai pegar de qualquer, globalmente, né? De qualquer agente, qualquer estação, etc. E para não guardar os logs, vamos testar ele aqui, vamos ver se vai dar certo. Então a regra é o quê? Em 60 segundos, 3 vezes. Então vamos errar o logon. Eu não vou colocar o João, vou colocar um usuário Silene aqui que a gente ainda não usou, que está lá no meu AD, tá? Ah, meu AD travou aqui. Deixa eu só desbloquear. Tá aqui, ó, Silene já tá abrindo ele. Então vamos usar esse daqui de exemplo. Vamos lá no computador. Esse daqui não tem agente, mas está no domínio. Ah, não, esse daqui é com agente, né? Então, aqui que eu vou ter que usar. Então, um erro, 2 erros, 3 erros. Então ele tem que me gerar agora a regra 100.004. Vamos tirar o João aqui.
Vou filtrar silene aqui, que aí fica mais fácil que já é ela. Opa, teve um erro. Eu coloquei aqui esse daqui, na verdade, coloquei aqui, deixa eu corrigir. É com usuários conhecidos e a falha aqui acontecer. Salvei aqui. Reiniciar. Eu acho que eu não tinha reiniciado aqui. Por isso que deu erro. Mas na verdade, desculpa. Não é que eu não reiniciei. Na verdade, é com usuários diferentes, né? E eu fiz o teste errado aqui. Agora eu vou fazer o teste certo. Na verdade, aqui eu tenho que testar todos os meus usuários que existem no AD. É Bruno, Silene e Camila. Eu que errei na hora de testar. Que aqui é diferentes usuários, né? Depois a gente vai criar com em vez de ser diferentes usuários serem iguais, tá? Então vamos lá. Bom, agora tem que gerar o alerta porque eu zoei a mesma Silene aí e não deu certo. Pronto, agora sim. Então errou o Bruno, errou a Silene e errou a Camila. Então, três vezes diferentes gerou minha regra nova, que é a 100.004. Mais um sucesso aqui. E agora vamos pegar essa regra aqui e vamos fazer a mesma lógica se for de, de uma mesma origem, né, que tiver acontecendo isso daí. O cara tá numa máquina e tá usando usuários conhecidos na mesma máquina. Então a gente muda aqui, baseado nessa daqui. E aí é o mesmo workstation name. E só isso é o suficiente. Já que já está a regra aqui. Então vamos salvar aqui e reiniciar. Espero que esteja gostando aí da aula. Espero que esteja acrescentando seus conhecimentos aí. E se tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários aí. Até sugestão de casos de uso para outro tipo de necessidade, né? Outra técnica de invasão. Então vamos testar agora. Então vamos voltar lá no host. Com a gente. Vou colocar essa máquina aqui com a gente. Sei essa porque é essa que está no domínio. Então vamos lá. Aquele caso que a gente fez lá anterior, como eu fiz já no mesmo host, era para trigar essa regra agora que a gente acabou de criar. Naquela outra, se eu tivesse feito em diferentes máquinas, ele daria aquele alerta, tá? Então, aqui vai ser. Estou simulando o mesmo erro, mas
ele vai dar o mesmo resultado, só que mudando a regra agora. Pronto. Então aqui é uma mesma máquina e eu errei 3 usuários conhecidos. Agora eu posso fazer aqui o erro. Vamos bloquear essa máquina aqui. E agora vamos aqui mudar o usuário. Então eu vou errar aqui João. Vou errar aqui o Bruno. E aqui é um usuário Bruno também, que é o desktop aqui é conhecido. Peraí, desktop. Máquinas diferentes e com usuários conhecidos. Vamos lá. Então, como você pode ver aqui, ó, 104. Deixa eu filtrar diferente aqui, para ficar mais fácil de visualizar isso. Que era 100.004, 100.005. Eu só filtro os dois aqui, fica melhor. Pronto. Agora eu vou abrir aqui. Então aqui quando eu estava fazendo, ó, password spray, falhas de logon com usuários conhecidos, com usuários conhecidos de novo. E aqui é usuários desconhecidos e a mesma origem. Então quando você joga na mesma máquina, ele dá um alerta. Quando ele vai em máquinas diferentes, ele dá o outro alerta. Então está feito. Então agora vamos para o nosso próximo aqui. Que a gente fez agora tudo regras com o agente instalado. E agora, se seu ambiente é um ambiente controlado só com AD e nos vou até colocar aqui para ficar bonitinho aqui. Com agentes. E aqui vai ser sem agentes. A partir daqui vai ser sem agente, ou seja, só com controlador de domínio. A aula é comprida aí, mas eu espero que vocês estejam curtindo e aprendendo muito aí. É que não tem como resumir muito isso daqui. Se eu só pegar e colocar as regras sem explicar, não fica muito didático e você acaba não aprendendo como que você faz suas próprias regras. E esse não é o intuito do vídeo. Então vamos lá. Agora vamos tentar agilizar. Para agilizar, eu já vou pegar a regra pronta aqui para vocês, só para agilizar e não ficar tanto tempo. Então, criar agora a regra 6006, a mesma coisa com 3 falhas tal. Porém, agora ele foi para uma outra regra. Por quê? Porque é a regra que triga quando não tem agente instalado. É quando o AD notifica, tá? Então é a 60.104. Se eu vim aqui e filtrar, seria esses alertas aqui, que são outro tipo de evento, 4751. Ali, ó. Sem agente, que tá lá no AD 4771. Então são outro tipo de alerta, tá vendo? Ó, 018. Então tem o 018 e o 06, tá vendo? Então cada um é diferente. Então vamos fazer aqui o evento aqui 4768. Então vamos lá. Então ele pegou, se for a regra 60, aqui ó, 104 no LAD, com esse tipo de erro, porque é para usuários desconhecidos, tá? Então, como você pode ver aqui, João 01 não existe no meu AD, por isso que ele gerou, e aqui existe no meu AD, ele é 018, tá? Então, são as diferenças. Aí a mesma coisa. Diferente field names é o usuário, que eu quero para usuários diferentes. Possível password spray para falhas de logon.
com usuários desconhecidos. Por causa desse status aqui, que é quando é desconhecido, tá? Desconhecido, João 02 não existe no meu AD. Vamos fazer o teste agora. Restart. Agora eu vou tentar acelerar só para não ficar exaustivo aí, ficar 2 horas de vídeo aí. Então aqui está no meu AD e eu vou fazer o teste aqui com usuários desconhecidos. Não tem um agente, mas está no AD. Então vou fazer aqui. Vou colocar aqui com AD01. Uma falha. AD02. Opa, coloquei outra vez, eu tenho que colocar diferente. 03. Vê lá se deu certo. Agora deixa eu só tirar essa regra aqui. Aí, ó. Minha nova regra aqui, ó. 106. Password spray, falhas de logon com usuários desconhecidos sem agente. Ou seja, se você tem o seu ambiente que é controlado com controlador de AD, é assim que você tem que criar a regra. Então ele pegou aqui. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que a mesma origem, tá? Seguindo o mesmo padrão do outro ali. Então como que ele é feito? Ele é baseado na regra anterior aqui, 106. Vai ser 2 vezes aqui, para não ter que errar tanto. E aí no semifields, quando é por AD, ele tem esse campo aqui, ó. E esse campo aqui, ele é o campo que vai mostrar o IP lá do host, ó. Então, ó, esse win event IP é o IP lá do host. Ah, não acredito. Lá, entrar nessa máquina aqui. Vamos ver o IP dela se bateu aqui, ó. 223. Lá, ó, 223, tá vendo? Então, esse é o campo para eu identificar a máquina. Então, aqui, diferente do outro lá, ó, esse daqui não tem o nome do host, ó, o workstation name não tá aqui, tá vendo? Porque quem tá te reportando essa informação é o AD, então ele não tem um host, mas ele tem o IP da máquina. Então, baseado nisso, a nossa próxima regra aqui com a mesma origem. Então, sem iniciar, dando uma acelerada aí, porque já tem aí 1 hora e 18 de vídeo. Perfeito. Então, vamos agora fazer o teste. Então, é falha de logon com usuários desconhecidos na mesma origem. Vamos deslogar aqui. O que é aqui? Lá. Então, new test 01, new test 02 e new test 03. E estamos tudo no mesmo computador. Se eu fizesse nessas máquinas que estão no AD aqui e fosse separado, daria esse resultado aqui. Agora, se for como eu estou fazendo na mesma máquina, é aqui, tá? Não vou repetir o teste para não ficar mais longo ainda, mas confia que é isso aí. Então, olha lá. Girou e ele pegou errado. Pegou outra regra. Pera aí. Se eu fiz alguma coisa errada. Na verdade, eu terminei o teste antes do final, né? Então vamos tentar ver se ainda vai dar para resgatar aqui.
Tinha que ter continuado. Precisa duas vezes ali. Eu parei no. Parei aqui no 03. Eu tinha que ter até o 06 para gerar duas vezes daqui. Aí daria certo. Mas acho que agora não vai dar certo aqui. Porque eu acho que eu perdi o tempo. New teste 04. 05. Vamos ver. 06. Aí, ó, agora deu separado. Então vamos continuar aqui as minhas falhas aqui. Se o Windows deixar, né? Deixa eu aproveitar aqui. Perdi. O teste 10, 11, 12. Agora fez dentro de 120 segundos que eu coloquei lá. Ele tem que gerar agora o 107 para mim aqui. Vamos lá, vamos por parte. Vamos começar de novo aqui para não ter problema. Vamos lá. Tem agente 01. A máquina agora tá alerta, peraí. Esse é o problema quando você ficar errando muito o Windows essas falhas aqui. E agora se eu consigo fazer o teste. Testando novamente 01. Vamos dar um reboot nessa máquina. Ela agora já ficou chata aqui. Tá. Então, teste 01, teste 02, teste 03, 4, 5, 6. Vamos ver. Aí, ó, no sexto ele trava o. Aí, agora deu certo, tá vendo? Então foi da mesma origem aqui. Tem que acontecer dois eventos do 100.006 para virar um 100.007 aqui, que é a mesma origem várias vezes. Então agora ficou certinho. Pronto. Então, mais uma regra validada. O Windows ali ainda está pensando. Então, vamos para finalizar esse vídeo, vamos para as últimas duas regras. Eita. Bati o dedo aqui no F12. Então agora eu vou criar aqui a mesma coisa aqui, só que para usuários conhecidos, sem um agente, mas usuários conhecidos, tá vendo? Então, se eu errar de diferentes máquinas, vai aparecer este alerta aqui, se fosse em diferentes máquinas. Se for uma mesma máquina, vai acontecer esse alerta aqui, tá? Então, como é usuário conhecido, vai ser esse tipo de status, tá? Então, 3, 2. Então, eu vou só nesse daqui para. Vou deixar 3, velho. Não tem problema. Travando direto, mas eu vou fazer o exemplo aqui. Eu vou errar em várias máquinas para ele alertar esse. E como eu vou errar duas vezes nas três máquinas, ele vai acabar gerando esse daqui, tá? Então vamos lá. Então esses são
usuários de domínio. Então aqui está no domínio. Então vamos lá. Domínio 01. Vamos errar aqui. Domínio 02. Esse daqui. Domínio 03. Agora domínio 04. Domínio 05. Domínio 06. Aí por desencargo, domínio 07. Fazer só mais uma voltinha aqui de falhas, só para ter certeza que vai ter duas vezes no mesmo host aqui. Pedaço 09, eu nem sei que número que eu tô, mas que tinha que ser 8. Beleza, pronto. Errei os números ali, deu o resultado errado. Facilitar aqui, vamos lá. Diminui só para 2 erros aqui. Mais fácil. Eu já ia fazer isso para não ter que errar tanto. Então, a cada 2 vezes vai girar esse. Então, se girar 2 vezes esse for de uma mesma origem, o mesmo IP, ele vai gerar a regra 100.009. Então, vamos lá. Novo teste 01. Teste 2. Novo 3. 04. 05. Novo teste 06. Vai lá. Dois, três, quatro, cinco. Colocar o campo do IP aqui. Só sim. Pegando os IPs aqui. Desculpa, falha minha aqui. Agora que eu vi aqui, eu tô fazendo usuários conhecidos essa regra. E eu tô jogando usuários que não existe nada aí. Isso que não tá dando certo. Vamos lá. Falta de atenção minha, desculpa aí. Com usuários conhecidos. Então aqui tem que ser Bruno. Aqui tem que ser Camila. E aqui tem que ser João. De novo, o Bruno vai errar. Ela vai errar. O João vai errar. Pronto, aí acho que já é o suficiente. 6 erros aqui. Foi 2 vezes, gerou a regra. Vai bater agora. Pronto, foi aqui. Tava tentando usuários, aí não vai trigar mesmo. Que aqui é para usuários conhecidos. Então, como vocês podem ver aqui, é usuários conhecidos. Então, tá jogando usuários aqui, tudo desconhecido do AD, nunca ia trigar essa regra, por isso que não tava batendo.
Era nem a quantidade ali, que no começo eu achei que era a quantidade, mas é porque eu tava jogando muito usuário desconhecido, aí não vai bater na regra de usuário conhecido. Por isso que eu fiz até essa diferenciação. Pode até concatenar se quiser, mas eu quis fazer separado. Então, essa solução é perfeita? Se você assistiu até o vídeo aqui, até o final, né? Eu vou dar mais uma dica aqui. Essa solução não é perfeita, tá? Por quê? O azul, para vocês ficar até aqui, quando você usar a opção aqui diferente fields, ele não tem a inteligência de guardar isso vamos dizer, numa matriz, tá, de informações, tá? Então, o que que acontece? Dando um exemplo bem simples, vamos apagar aqui os dados. Então, se eu usar o usuário Bruno e aqui João, depois Bruno, João, ele vai entender que são usuários diferentes. Mas como você pode ver, não é diferente, mas para a regra é diferente. Porque Bruno é diferente de João, João é diferente de Bruno e Bruno é diferente de João. Mas quando é um password spray, seria interessante que ele guardasse os únicos, né? Então, se tem duas vezes Bruno, ele ignoraria esse Bruno aqui. Se digitou mais outro João, ele ignora porque é isso. Aí, agora aqui embaixo vem o Silene, que é o terceiro usuário diferente. Aí ele trigava a regra, entendeu? Mas ele não tem esse tipo de aperfeiçoamento. Eu questionei até a equipe do Azul, né? Que é muito ruim isso. Aí ele falou que nesse modelo que hoje o Azul funciona, ele tem um limite de memória. Se fizesse isso e estourar a memória interna dele, ele não conseguiria. Mas no Azul eles falaram que estão. Eles já viram que esse sistema de informações aí do Azul tá obsoleto para o que eles querem e eles vão mudar a forma. Agora eu não sei se ele vai mudar, se entender a forma de criação de regras, vai ter um novo sistema de criação de regras. Eles falaram que vai mudar esse motor interno dele de como que ele correlaciona logs, para que ele fique mais robusto como um Splunk, como um Radar, como um Sentinel. Aí eles teriam essa melhoria aí de saber guardar essas informações em variáveis e ficar comparando. Isso daqui é diferente dos outros 30 que eu guardei aqui na memória? É. Então 31 é diferente, então gera um alerta, entendeu? Ele guardasse os valores únicos. Aí eles estão falando que vai ter essa melhoria. Hoje em dia não tem. Mas se você quer usar e fazer essa tática de password spray tentar, isso daqui é um caminho, tá? Mas ela não é 100%, tá? Então pode acontecer isso daqui, usar apenas dois usuários diferentes, acabar gerando o alerta e você achar que não é. E eu vou mostrar isso agora, tá? Então vamos aqui, ó. Então vou usar aqui, ó, Bruno, João e Bruno de novo. Ou seja, o Bruno repetiu. Então daqui não era para gerar um alerta para mim, e ele vai gerar. Olha lá, ó, 100.008 aqui. Essa 100.008 não era para ser, porque a regra 100.008, se bem que agora ela tá só com duas, né? Então, teoricamente, três vezes seria se, vamos dizer assim, se fosse usuários distintos, né? Três usuários distintos, Bruno, Silene e João, por exemplo. Aí trigaria. Mas não é o que acontece. Só de jogar três aqui, ele acaba gerando o alerta mesmo usando só dois usuários. Então, vou fazer aqui de novo agora com Camila e Silene. Ó. Camila, Silene. Voltar na cabine, uma falha de logo na Camila. E aí ele vai gerar o alerta e não deveria gerar o alerta. Deveria ser três usuários distintos. Ué, não pegou os três? Vou colocar mais um erro. Qual que foi? Camila, vamos jogar Silene de novo.
Vamos lá. Silene, Camila, Camila, Silene, Camila. Já tem que ter gerado. Olha lá, tá vendo? Tô usando só dois usuários e mesmo assim ele me gera o alerta como se tivesse sido três. Então ele não tem essa inteligência. Então, se você quiser fazer um password spray mais analítico, o azul nessa versão por enquanto não dá. Então, ele se mudou o campo, ele entende que é um usuário diferente. Ele não necessariamente é o mesmo, é diferente, porque ele já foi usado anteriormente, mas naquela sequência ali, ele é diferente. Então, por quê? Porque a anterior era a Silene, agora vem o Camila, então já é diferente. Mas já existia uma Camila usada anteriormente e ele não conta, que já mudou. Então, espero que tenha conseguido compreender essa parte aí. Você chegou aqui até o fim desse vídeo. Só para eu saber aí quem assiste até o fim do vídeo, se puder escrever um comentário aí, password, spray, nos comentários aí do YouTube, só para eu saber que você vem até o último minuto aqui, eu agradeço. É para eu saber se as pessoas estão assistindo o vídeo completamente, senão tentar fazer vídeos mais curtos aí, para ver se atende aí a necessidade do pessoal. Um abraço e até a próxima.